E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente real, que eu sei que vocês gostam quando eu mostro, né, a realidade, né, das clientes e dos atendimentos. E eu já começo aí com a limpeza. Ela tem a pele normal, não é muito oleosa, e como vocês podem ver, ela tem manchas de melasma. Então, após a limpeza, eu já começo com a hidratação. Estou usando o hidratante da Make More, que é um hidratante mais sequinho. Eu não gosto de fazer só se realmente a pele for realmente seca. Aí eu uso um hidratante mais concentrado. Mas como eu vou fazer camuflagem, eu prefiro um hidratante que seja um pouco mais sequinho para os próximos produtos. E aí eu já começo com a camuflagem nas manchinhas dela, usando um corretivo alaranjado. Já tem vários vídeos aqui no canal, já tem playlists sobre como cobrir manchas de melasma, sobre colorimetria, onde eu explico, né, certinho por que eu estou usando o corretivo alaranjado, por que é essa intensidade de laranja, enfim. Então, se você quer um vídeo mais específico, mais explicativo, só procurar as playlists aqui no canal, tá? Então, eu vou aplicando esse corretivo alaranjado somente onde ela tem o melasma, somente onde ela tem as manchinhas. Vou aplicando com batidinhas para me dar também cobertura, né? Para entregar esse produto. Então, vou aplicando aí toda a região do melasma dela, sem pressa. Isso não leva muito tempo, tá, gente? A gente pensa que sim, mas não. Eu levo 1 hora nos meus atendimentos, independente das técnicas, do que eu vou precisar fazer a mais ou a menos. É 1 hora, às vezes até menos, né? Mas esse atendimento específico foi 1 hora certinho. E aí eu não sei o que aconteceu aí, que não gravou eu aplicando outro corretivo, mas tem um pedacinho aí que vai dar para mostrar para vocês. Eu tô aplicando agora o corretivo mais frio, mais esverdeado, por cima daquele corretivo alaranjado, para assim eu deixar o mais próximo possível do tom da pele dela, né? Que pela colorimetria, teoria das cores, laranja com verde, eu crio marrom, né? Então, eu vou aplicando aí por cima, vocês percebem que já vai ficando do tom da pele dela, né? Porque se eu aplicasse só o laranja e viesse com a base por cima, ia misturar a cor da base com esse corretivo laranja, ia somar tudo. E aí não ia cobrir a mancha, ia deixar o rosto dela alaranjado. Então, por isso eu tenho que vir com o corretivo esverdeado, né? Que, como vocês podem ver, não é um verde, mas é um fundo de pele puxado para o verde, sabe? E aí eu dou essa esfregadinha de leve nas bordinhas com o pincel. Para quê? Para esse produto sumir na pele dela. E assim, quando eu aplicar a base depois, não vai ficar aquela marcação da onde eu apliquei o corretivo, que é um erro muito comum, que muita gente comete, eu também cometia. Então, é importante a gente esfumar a bordinha, ó. Vou esfregando com o pincel e aí o produto vai sumindo. Bora para a base, vou usar a base da Negra Rosa, que é uma base hidratante, de textura fluida, mais leve, que eu acho ótimo para pele madura. É perfeita essa base, até em mim mesmo eu gosto de usar essa base porque ela tem um acabamento mais leve, tá? Eu não acho que ela é uma cobertura alta, para mim é de leve a média, construindo camadas. Então, eu vou aplicando aí com batidinhas com pincel kabuki, principalmente quando eu tenho que aplicar por cima daquela camuflagem. Então, eu vou com a mão leve e com batidinhas, porque se eu esfregar, eu vou tirar o produto que está embaixo. Então, eu tenho que ir bem com cautela aí, para não acabar perdendo todo o trabalho que eu fiz, né? E bora para a iluminação. Tô usando um corretivo líquido e vou fazer uma camada muito fininha, tá? Porque eu não preciso de mais cobertura. O que tinha que cobrir, eu já cobri. Então, vou usar um produto mais fino, né? Porque só o que eu quero mesmo é iluminar essa pele. Então, eu não preciso vir com um produto muito grosso ou até mesmo muito seco. Fazer uma camada grossa, né? Isso é bem importante, principalmente com peles secas, peles com linhas de expressão, então a gente tem que se atentar a isso. Bora para o contorno. Tô usando corretivo líquido também. E assim como a base, como vocês viram,
eu fiz a camuflagem justo aí, né, onde eu tô aplicando o contorno, então eu tenho que ir com a mão muito levinha. Eu ainda pensei que eu devia ter feito o contorno em pó, mas já tinha começado com o produto em creme, então tudo bem. Por mais que eu saiba, né, a leveza que tem que estar a minha mão, o cuidado que eu tenho que ter, mas às vezes é bom, né, a gente ter uma precaução para não acabar cometendo erro, principalmente com cliente real, né, que a gente não tem tempo a perder, é tudo cronometrado. Esse lado, como vocês podem ver, eu pesei demais a mão. Mas tudo bem, deu para ajeitar depois, ficou tudo tranquilo. E faço um pouquinho na testa também, só para devolver as sombras mesmo do rosto, sem fazer muita coisa, bem do básico mesmo. Lembrando que contorno depende do formato de rosto de cada pessoa e o que cada pessoa quer realçar ou aprofundar mais, né? Definir mais. Faço um pouco no nariz também e vou fazer só da metade para baixo, tá? Por duas razões, né? Primeira, porque o ossinho dela entre os olhos já é bem fininho, então não preciso reforçar mais ainda. E segundo, porque como eu fiz a camuflagem nessa área do nariz dela, né? Nessa área mais acima, eu não quero levar muito contorno e correr o risco de tirar a camuflagem que está embaixo. Então, unindo, né, essas duas razões, eu faço só da metade para baixo e dá tudo certo. Esponjinha para garantir que não vai ficar nenhuma marcaçãozinha, né? Porque mancha e nariz é complicado, né, minha gente? Bora pro pó, vou usar um pó solto. E como vocês podem ver, é uma quantidade muito mínima de pó. Eu somente quero selar essa pele, principalmente aí abaixo dos olhos, que é uma área mais fininha. E eu ando percebendo ultimamente que esse pó que eu uso da Prilessa com a Catherine Hill, ele é muito seco, sabe? Se eu aplico ele numa quantidade muito grande, ele deixa a pele muito seca, com aspecto envelhecido mesmo, sabe? E tem me incomodado ultimamente. Então, eu uso numa quantidade muito pouca, que aí ele não dá esse efeito. Ele sela bonitinho, sem mexer na pele. E para o restante do rosto, eu já uso um pincel gordão, né? Como vocês podem ver, eu vou aos poucos aí, garantindo que eu estou aplicando uma quantidade para selar esse produto, para deixar o produto no lugar. Não deixar transferir, mas também sem pesar demais, né? Porque é uma pele madura e por mais que ela não tenha muitas linhas de expressão, mas como eu disse, o pó ele acaba mudando a textura da pele que tem me incomodado, então eu evito aplicar muito. Vou aplicar o blush em pó, tá? Aos pouquinhos aí, para não ficar a bochecha muito rosa, como eu estou usando um produto em pó, né? Se eu pesar demais, fica difícil depois para arrumar. Então, vou bem com calma. E de pele foi isso. Vamos para os olhos. Estou aplicando corretivo aí. Estou usando o corretivo da Nato Capello, que é um corretivo mais emoliente, mais hidratante. Então, aplico por toda a pálpebra para uniformizar e também para pigmentar melhor as próximas sombras. E vou começar com essa paleta aí da Xiglan e usar essa primeira cor, que é o marronzinho, tá? Então, começa a marcar o côncavo. Já tem vídeo no canal onde eu faço resenha dessa paleta, que eu uso para acho que 90% das cores dela, para mostrar o desempenho dela para vocês, que eu adorei essa paleta. Então, já vou deixar no card, se você quiser conferir a resenha dela. Então, eu marco todo o côncavo, tá? Pra gente criar, como vocês podem ver, ela tem a pálpebra mais molinha, né? Um pouquinho mais flácida. Então, a minha intenção é marcar um pouquinho o côncavo para disfarçar essa pálpebra. Então, primeiro eu marco com o pincel fofão e depois eu peço para ela olhar para frente, para eu marcar melhor esse côncavo, para garantir que a sombra vai aparecer quando ela estiver com os olhos abertos. Então, essa dica é muito boa, já testem aí. Peça para a cliente olhar para frente, né, com os olhos abertos, e marque o côncavo, né? Mostrando aí do outro lado. Vou usar esse marrom mais escuro agora.
tirando o excesso desse corretivo que ele acumula tanto, por ser hidratante. E vou aplicar no canto externo da pálpebra, tá? Começar a criar um pouco mais de profundidade nesse olho. Então, primeiro no canto externo, para pigmentar essa sombra. E a mesma coisa, eu peço para ela olhar para frente e dou uma marcada melhor no côncavo aí, tá? Eu troquei o pincel, tô com um pincel menor, para conseguir marcar melhor o côncavo, né? Para pigmentar melhor a sombra aí. Vocês percebem como eu já criei, né? Um côncavo melhor, já disfarçou melhor a pálpebra mais caidinha que ela tem. Volto com a cor anterior, o pincel anterior, só para dar um acabamento, né? Para melhorar aí o degradê. E aí eu vou vir com um pó compacto para delimitar melhor o final do meu esfumado, para deixar o esfumado um pouquinho mais puxadinho, que também é uma boa dica para olhos caídos ou quem tem a pálpebra caída, tá? Você pode fazer isso com pó solto, com corretivo, mas com corretivo vai ficar mais marcado, né? Eu faço com pó compacto, sabe? Fazendo como uma borracha mesmo. E agora eu vou vir com esta sombra dourada e vou aplicar na pálpebra móvel. Tá? Ela escolheu uma sombra mais douradinha. Então, tô aplicando aí, bem clássico, né? Não tem como errar fazendo esse esfumado, né? Todo mundo gosta. Então, vou aplicando aí com o pincel, distribuindo bem a sombra. Para o esfumado inferior, vou aplicar um lápis marrom. Gente, meu lápis está acabando. Olha só o toquinho que ele está. É muito bom esse lápis, é o da Swellen Makeup. Inclusive, eu não me lembro se eu já falei, mas todos os produtos usados estarão na descrição, tá? Então, qualquer dúvida sobre marca ou cor que eu usei no vídeo, vai estar tudo na descrição. Então, eu aplico na linha d'água e também um pouquinho na raiz dos cílios, né? Um pouquinho por fora. Venho com o pincel pequenininho para esfumar esse lápis, sem produto nenhum, tá? Só para esfumar esse lápis antes que ele seque. E aí eu venho com aquele marrom escuro que eu apliquei no canto externo para selar esse lápis, né? Então, só para selar mesmo, não esfrego demais para não engrossar esse esfumado inferior. Então, eu só quero selar esse lápis mesmo para garantir que não vai borrar mais tarde ou transferir, enfim. E bora para a sobrancelha. Como vocês podem ver, ela tem uma sobrancelha fina e rala. E eu não vou mexer em muita coisa não, tá, gente? Eu tô aplicando pastinha aí somente onde ela tem o pelo, né? Eu não tô refazendo nenhum desenho nem nada. Eu tô aplicando somente ela, onde ela tem o pelo. Eu faço toda a linha de baixo e depois, ó, eu vou puxando pra cima para poder esfumar essa pomadinha, sabe? Para não ficar aquele desenho bem marcado. Eu gosto de um desenho um pouquinho mais natural. Então, eu faço a linha de baixo e depois eu só vou esfumando esse produto para cima. Que aí, naturalmente, né? Ele já vai preenchendo toda a sobrancelha, né? Todo o corpo da sobrancelha. Então, deixei passando aí para vocês verem. Como já dá uma diferença, né? De uma sobrancelha para outra. Aplico os cílios postiços. O modelo que eu estou usando vai estar na descrição, que eu não me lembro agora. E bora pro batom. Ela escolheu um batom mais nude, né? Então, eu apliquei um batom mais do fundo mais rosadinho. Clarinho. Não tem como eu falar o batom, porque quem me conhece já sabe. Eu ando criando várias cores de batom. É difícil usar uma cor só. Então, vou aplicando aí com o pincel. Ó, pego na espátula e aplico.
E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado. Já coloca aqui nos comentários a sua opinião. E se gostou, não esqueça de deixar seu like. Vou até deixar 2 vídeos aí no canal como sugestão para quem quiser fazer maratona dos vídeos do canal, tá certo? E é isso, um beijo!